Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e nessa videoaula falaremos sobre liderança dentro do ambiente familiar. Liderança é um assunto bastante complexo, com diversas abordagens na literatura. E nesse contexto, é preciso ficar atento para não adotarmos uma postura de apenas oferecer conteúdos motivacionais, com palavras de esperança, frases bonitas, mas que na prática tragam poucos resultados. Dessa forma, o que eu irei expor são alguns conceitos que eu acredito serem bastante aplicáveis dentro de um processo de mudança de hábitos financeiros familiar. Tocarei certamente em algumas feridas, mas peço desde já ouvidos bastante atentos e coração aberto, para que a reflexão a ser realizada possa lhe ajudar a tirar suas próprias conclusões. Desfaça-se de qualquer tipo de amarras que ainda lhe prenda aos paradigmas antigos e veja como liderança dentro da família se encaixa como uma luva no contexto já apresentado nesse curso. E um último lembrete, essa videoaula serve tanto para quem já possui uma família constituída de forma a aplicar os conceitos de liderança, como também para aqueles que ainda pretendem formar sua família, pois poderão se preparar melhor para esse desafio, ok? Então, vamos lá. Sempre que duas ou mais pessoas se reúnem para atingir qualquer objetivo, surge a oportunidade de se tornar um líder. Como esse curso visa mudar hábitos financeiros dentro do contexto familiar, será preciso que você assuma a responsabilidade de conduzir esse processo de maneira eficaz. Por isso, só assim será possível caminhar da vitória particular para a vitória pública. Mas por que o conceito de liderança é importante no contexto familiar? Essa resposta se dá na argumentação de que só posso gerenciar coisas. Quando tratamos de pessoas, a palavra da vez torna-se liderança. Então vamos para a definição desse termo, de forma a avançarmos nessa discussão. Liderança significa a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar de forma entusiasmada e espontânea, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Nesse momento, surge a seguinte questão: como liderar minha família num processo de mudança de hábitos financeiros, de forma que todos possam perseguir os objetivos traçados? É aqui que vemos a necessidade de diferenciar dois conceitos: poder e autoridade. O poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, devido à sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Por exemplo, um pai chega a um filho e diz: faça a lição de casa ou fica de castigo. O problema da utilização do poder constantemente é que ele acaba deteriorando os relacionamentos. Em algum momento, as pessoas da família não mais aceitarão viver sob um regime de imposições, em que suas ideias não são levadas em consideração. Veja o caso de muitos filhos que se rebelam quando se tornam adolescentes. É preciso ter a consciência de que até conseguimos forçar alguém para fazer algo. Mas o simples uso do poder não fará com que essa pessoa assuma compromissos, que ela faça suas tarefas com excelência, nem de forma criativa. Esse cenário, portanto, vai na contramão de um processo em que as mudanças de hábitos financeiros se tornem perenes. Precisamos do apoio incondicional de todos os envolvidos. Se utilizar apenas do poder não é uma boa saída, qual seria a alternativa? Digo que ela se apresenta pelo nome de autoridade.
Esta se define pela habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, simplesmente por sua influência pessoal. Perceba, portanto, que conquistar autoridade independe de sua hierarquia familiar. Se é o provedor de dinheiro ou não da casa. A autoridade deve ser algo almejado pelo líder, pois só com ela os resultados eficazes virão. Para que possamos compreender melhor essa diferença entre poder e autoridade, façamos um exercício interessante. Pense em uma pessoa, viva ou morta, que exerceu autoridade sobre você. Alguém que, se lhe pedisse qualquer coisa, você faria com a maior boa vontade. Depois de identificar essa pessoa, escreva uma lista com as suas 5 principais qualidades. Dê um pause nesse vídeo e só depois de terminar a sua lista, continue a assisti-lo. Agora veja se sua lista bate com algumas das qualidades que irei expor a seguir. Honestidade, confiabilidade, um exemplo a ser seguido, pessoa cuidadosa, assumia compromissos, boa ouvinte, tratava as outras pessoas com respeito, encorajava os outros, tinha atitude positiva e agia com entusiasmo, gostava de pessoas. Se escolheu uma pessoa realmente especial, daquelas que você faria qualquer coisa por ela, provavelmente seus atributos foram muito parecidos com os que acabei de expor, não? Tais características são basicamente comportamentos dos quais emanam a autoridade. Quando uma pessoa as tem, consegue o respeito e confiança dos que estão próximos a ela, assumindo naturalmente um papel de líder. Perceba que dificilmente lembraria com carinho de uma pessoa que somente exerceu poder sobre você. Agora vamos pensar em liderança dentro do ambiente familiar. Qual o seu paradigma de liderança atual? Ele é baseado em poder ou autoridade? Pare um pouco esse vídeo novamente e reflita se as pessoas próximas a você atendem aos seus pedidos espontaneamente ou levadas pelo medo de alguma forma de punição. Bom, vamos pensar juntos e levando em consideração as ideias apresentadas até agora no curso. Se uma pessoa conduz a família com mão firme, usando de seu status de provedor de dinheiro da casa para colocar em prática apenas o seu ponto de vista, não seria difícil passar da vitória particular para a vitória pública? E tal dificuldade ocorre porque o ponto-chave para a vitória pública do bom relacionamento interpessoal é a confiança. Quando pedi para citar uma pessoa pela qual faria qualquer coisa, certamente uma das principais características que lhe fez escolhê-la é a confiança que possui nela. Dessa forma, para que se torne o líder ou a líder do processo de mudança de hábitos financeiros familiar, será preciso que possua as mesmas qualidades que citamos no slide anterior. E se eu pudesse resumir em 2 palavras todos esses predicados, citaria o título desse nosso hábito 5, comunicação empática. Ao conseguir colocar em seu comportamento diário a habilidade de ouvir seus familiares, de compreendê-los melhor do que eles próprios
estará construindo uma autoridade que é impossível de ser comprada por qualquer dinheiro do mundo. E com ela em mãos, inspirar os membros da família para darem o melhor de si quando o assunto for dinheiro será muito mais eficaz. Quando for falar sobre finanças, saiba que só será ouvido ou ouvida se realmente tiver compreendido antes. As grandes e duradouras mudanças, portanto, só se dão no nível da autoridade e não do poder. E então você poderá estar se perguntando: mas Ellison, nunca vou poder usar do poder? Estou achando esse seu ponto de vista um belo discurso, mas na prática muitas coisas só se resolvem com o poder. Tem horas, Ellison, que um precisa mandar e o outro obedecer. Não é possível a todo momento ouvir empaticamente, se colocar no lugar do outro. Nem tenho tempo para isso. Com relação aos meus filhos, por exemplo, eu sei o que é melhor para eles. E muitas vezes uso do meu poder, pois sei que estou fazendo a coisa certa. E vejo que isso é correto pelo modo como eu fui criado pelos meus pais. Sempre foram bastante severos, usavam do poder a toda hora. Mas hoje sou o que sou devido a essa educação rígida. Pois bem, como eu disse no início do vídeo, eu iria tocar em algumas feridas e isso realmente pode causar certa indignação. Tendemos a pensar: estou aqui para mudar meus hábitos financeiros e não para que me ensine como cuidar da minha família. Mas eu lhe digo, antes de se indignar comigo, lembre-se que também havia pedido para ouvir com o coração aberto para que chegue às suas próprias conclusões. Meu papel não é o de dizer o que fazer e como fazer, mas de permitir que reflita profundamente seus hábitos atuais, ajudando-lhe no autoconhecimento. Sem essa reflexão, torna-se impossível implementar as mudanças necessárias dentro de um ambiente em que outras pessoas estão envolvidas. No caso aqui, a família, ok? Então, voltando ao nosso assunto sobre poder, pense em sua utilização apenas com o objetivo de manter a ordem, estabelecendo regras que não deverão ser quebradas. Esse também é o papel do líder. Voltando ao caso dos filhos, eles precisam saber que existem limites. Mas ouso dizer que eles só não serão ultrapassados pelo resto de suas vidas se você conquistar autoridade. Se você conseguir influenciá-los de forma que eles sigam as regras espontaneamente. Eles devem confiar que o que está fazendo por eles é para seu próprio bem. Um outro ponto que gostaria de tocar é que os paradigmas estão em constante transformação. Para dar um exemplo, pensemos em um patrão no início do século XX. Dirigir sua empresa com mãos firmes, usando apenas de poder com seus funcionários, naquela época provavelmente dava certo. Com leis trabalhistas frágeis, poucas oportunidades de emprego, funcionários com baixíssimo nível educacional, talvez o poder por si só bastasse. Mas e nos dias atuais? Mesmo existindo diversos empresários que ainda estão amparados nesse paradigma, você acredita que essa é a melhor alternativa? Bem, não é isso que os especialistas sobre gestão de pessoas dizem. Dessa forma, quando pensamos em liderança dentro do ambiente familiar, é preciso levar em conta que certos paradigmas mudaram, e com eles a forma de liderar também mudou. Quando alguém utiliza do argumento relativo à criação rígida recebida dos pais, para abusar do poder com seus filhos, por exemplo, gosto de colocar a seguinte indagação: será que não está confundindo o uso de poder
com o ensinamento de princípios? Isso porque os paradigmas mudam, mas os princípios não. Se hoje você é o que é devido à educação recebida pelos pais, faça uma reflexão se o que realmente ficou não foram os princípios ensinados, tais como: seja uma pessoa humilde e honesta, não faça ao outro o que não quer que faça a você, tenha respeito com os mais velhos e por aí vai. Na maioria, são essas as frases que eu escuto quando alguém lembra dos pais como grandes pessoas. São os ensinamentos e não a forma como eles foram ensinados. E, de certa maneira, todo esse legado lhes conferiu também autoridade, que faz com que você lembre com carinho deles, apesar de alguns possíveis abusos de poder. Nesse contexto, acredito profundamente que nos dias de hoje, os paradigmas do passado em relação ao uso do poder estão ultrapassados. Cada vez mais, as esposas, por exemplo, têm denunciado maridos que buscam se impor pela força. Mesmo as crianças e jovens, com o avanço da tecnologia e do aumento do conhecimento disponível, já buscam seus direitos de forma mais incisiva. Portanto, a autoridade tem se mostrado cada vez mais a única saída para que um líder consiga realmente levar sua família rumo a grandes transformações. Sugiro que pense nesses pontos de vista apresentados e reflita, e tire suas próprias conclusões, ok? Agora, como parte de suas reflexões sobre poder e autoridade, gostaria de lhe propor um exercício bastante útil dentro do contexto de liderança. Da próxima vez que julgar ser imprescindível utilizar o poder para conseguir algo dentro de seu ambiente familiar, pense na seguinte questão: essa é uma ocasião isolada ou a autoridade foi quebrada? E se quiser ir além, cutuque ainda mais a ferida. Pergunte-se: será que já tive autoridade algum dia dentro da minha família? Em resumo, significa pensar: será que as pessoas ao meu redor fazem o que peço com medo de algum tipo de represália emocional, ou elas fariam de boa vontade de qualquer forma? Faça esse exercício e verá que isso vai lhe ajudar muito em seu autoconhecimento. Continuando nossa discussão sobre liderança dentro do ambiente familiar, no contexto de um processo de mudança de hábitos financeiros, é importante trabalhar sempre em duas dimensões, observando a tarefa a ser executada e o relacionamento. Não foque, por exemplo, apenas em fazer que todos da família diminuam seu consumo, que gastem menos. Isso é a manifestação exclusiva de poder, o que não se sustenta ao longo do tempo. E com isso você também perderá a confiança de todos, e a vitória pública ficará cada vez mais distante. Portanto, escute bem a frase-chave para um líder: construa bons relacionamentos familiares enquanto as tarefas são executadas. Isso é a habilidade de liderar. E tal questão é tão importante que chego a afirmar que famílias saudáveis, financeiramente falando, possuem relacionamentos saudáveis. E será a confiança que a família tem em você, na sua autoridade conseguida com seus bons comportamentos, que sedimentará os seus relacionamentos. Nesse ponto, vemos também que liderar é uma escolha. Você precisará assumir as responsabilidades do processo de mudança de hábitos financeiros, comunicando-se empaticamente e atingindo resultados eficazes.
É agindo assim que conseguirá bons resultados na prática. Pois bem, através de uma comunicação empática, será o seu papel de líder identificar as reais necessidades de cada membro da família. E aqui é crucial compreender a diferença entre necessidades e vontades. Quando você satisfaz apenas as vontades dos outros, estará se tornando escravo deles. Porém, satisfazer as necessidades é um passo muito além. Quer um exemplo? Quando você cede a todos os desejos de seus filhos, comprando-lhes tudo o que querem, está apenas fazendo as suas vontades e certamente deixando de lado a satisfação de suas necessidades. Clareando um pouco mais esse ponto de vista, definamos vontade como sendo os anseios que não consideram os efeitos físicos e psicológicos daquilo que se deseja. O filho, muitas vezes, pode querer coisas que sejam danosas à sua construção enquanto ser humano. Já a necessidade é uma exigência física e psicológica para o bem-estar dos indivíduos. E nesses casos, nem sempre os filhos sabem o que é melhor para si. Eis então que surge o papel do líder familiar, aquele que tem a autoridade de mostrar caminhos, de suprir as necessidades de cada membro da família, de evitar a mediocridade. É aquele que vai remover as barreiras que possam levar cada um à sua autorrealização. E voltando novamente à questão do exercício, que pedi para que pensasse em uma pessoa que exerceu autoridade em sua vida, você precisará adquirir habilidades parecidas com as quais listou. Algo parecido com paciência, demonstrando aí um autocontrole. Bondade, que significa dar atenção e incentivo, ouvir. Humildade, sendo autêntico e não arrogante. Respeito, tratando cada membro de sua família como alguém importante e único. E assumindo compromissos, sustentando suas escolhas. Acredito que o papel do líder, que possui autoridade dentro do ambiente familiar, é essencial para fazer com que o processo de mudança de hábitos financeiros realmente seja colocado em prática. É difícil? Pode até ser, mas fechar os olhos a isso significará abrir mão de sua responsabilidade perante a vida. Como naquele exercício em que pedi para pensar em seu próprio funeral, lembra? Será com o exercício diário de suas escolhas sobre como se comportar que você conseguirá ou não o que deseja para si. Esse é o ponto principal para que você construa um caminho para a sua vitória pública e não apenas particular. Vamos terminando por aqui. Espero que reflita sobre tudo o que foi colocado e que isso possa lhe ajudar em seu crescimento pessoal. Até a próxima!